fazendo os últimos testes para que possa uns ajustes para a gente fazer iniciar a nossa aula. Estou dando uns minutinhos, sei que o dia a dia é corrido para muita gente. Eu, às vezes, dou esse tempinho, agendo às 8 horas, porque eu sei que é um horário que é vontade para quem chega em casa e quer descansar, e também nem tão cedo, né? Porque eu sei que muitas vezes acaba trabalhando um pouco mais do que o normal, né? Então, prefiro segurar um pouquinho. Estou aqui preparando. Maravilha. Vocês estão me ouvindo? Acredito que sim. Bom, essa é a primeira aula, né? Um dia bem legal, porque é o primeiro encontro online que podemos ter nesse período em que estaremos juntos, nessa caminhada do curso de Gestão Financeira para Postos de Combustíveis. E como eu mencionei no e-mail, não precisa se preocupar com relação a ter perdido no dia do encontro, ou não conseguir assistir nesse momento, chegar na metade, enfim. O importante é que esse encontro de hoje, que é especificamente para fazer a introdução e também vai funcionar como plantão de dúvida nos próximos encontros, vai ficar disponibilizado para você, tanto no seu e-mail, como também nesse link, né? Se você tiver o link que eu te mandei, com certeza você consegue acessar em um outro momento. Tá? Então, em todos os nossos encontros, antecipadamente, eu indicarei. Tá? Por que eu estou fazendo esse encontro hoje? Poxa, Carlos, nós estamos fazendo um encontro exatamente próximo ao final de ano, né? Que é um pouquinho mais complicado. Eu estou fazendo esse porque foi conforme disponibilizado em bônus, quando vocês fizeram a inscrição no curso. Portanto, eu quis fazer essa primeira aula de reconhecimento, né, para vocês até sentirem o dia a dia. De repente, você que já começou a fazer o curso, já avançou um pouco mais e tem um pouco de dúvida, você possa estar compartilhando comigo aqui algum tipo de dúvida relacionada ao curso, é claro. E se tiver algum fato que seja que ocorra dúvida no seu setor financeiro do posto, automaticamente, se eu tiver condições nesse momento de responder, eu posso responder. Muito importante nos encontros, quando eu encaminho o e-mail para você, é que você me mande antecipadamente por e-mail, no contato @seupostodegasolina.com.br. Por quê? Você me mandando a pergunta antes, é possível que, de repente, eu me prepare melhor para poder responder. De repente, eu consiga criar um exemplo para não deixar em cima da hora e perder tempo em tentar simular uma situação onde eu posso antecipar, já vir com a resposta, né? E assim a gente fluir um pouco melhor o nosso tempo. Tá legal? Geralmente esse encontro será por volta de 1 hora. Claro que vai depender muito das questões levantadas. Hoje, por exemplo, eu estou com 3 questões que eu vou abordar com vocês. Foram dúvidas já do curso, onde eu recebi essas dúvidas e vou compartilhar com você. Por quê? Eu não vou mencionar o nome, se a dúvida é de um aluno, cliente A, B ou C. O que eu vou colocar aqui é um exemplo prático da pergunta e vou dar a resposta como foi respondido por e-mail, né? Por quê? Porque é uma forma, de repente, de você não ter tido essa dúvida antes, mas que com o bate-papo, com a resposta, a simulação aqui que eu estou apresentando, de repente, você vai se antecipar nessa dúvida e falar, poxa, não sabia que isso seria uma dúvida e agora, de qualquer maneira, essa dúvida ela já foi sanada, né? Então, isso que é muito interessante a gente deixar disponível, né? Deixar aqui combinado, porque eu tenho certeza que vai favorecer única e exclusivamente você. Bom, falando um pouquinho mais sobre o curso, até que o pessoal chegue e assimile o nosso conteúdo, né? Que dê aquela calmaria para poder continuar. Eu queria falar sobre o curso. Acredito que você já deva ter iniciado. Caso você tenha se inscrito nesse exato momento, porque nesse momento
Nós tivemos a reabertura essa semana do curso e, inclusive, hoje já recebi algumas inscrições. Acredito que talvez, se você está me assistindo, talvez nem tenha tido ainda acesso, não tenha tido tempo, né, durante o dia, não tenha tido acesso, mas que, por outro lado, você pode já vir aqui, se familiarizar, já poder entender um pouquinho como que é a dinâmica, e aí no próximo encontro você já possa estar mais presente com as dúvidas mais quentes. Bom, então o curso Gestão Financeira, como vocês viram, são 7 módulos, onde cada módulo eu procurei, com base na minha experiência, segregar o que é construir uma dinâmica, uma didática para quem atua no setor financeiro, porque eu sei que existem algumas dúvidas. Eu estou nesse segmento, como eu já te disse, há 10 anos. Já fui operador de posto. Quando eu falo operador de posto, é que eu já fui proprietário e já gerenciei o meu posto, né? Eu tinha gerente, mas, de certa maneira, eu gostava de estar presente. É claro que isso demorou um pouco, porque quando eu entrei no segmento, eu trabalhava no mercado corporativo e não tinha tempo para poder acompanhar. Então, como eu tinha um gerente na época, ele me ajudava muito em relação a isso. Mas é lógico que, passado um tempo, houve a necessidade de eu integrar um pouco mais ao dia a dia, porque alguns problemas surgiram. Como eu disse para você, é normal, o posto é uma disciplina enorme. Se você não tiver disciplina, não adianta você ser um bom comercial, ser um bom proprietário que traz muito cliente para o posto, que vai na pista, que atende bem, que preza pelos funcionários, se na retaguarda, que é o coração financeiro, você não ter o quê? Totalmente consolidado, totalmente controlado. Então, isso é a importância da gestão financeira. Então, como eu disse, se você não tiver uma boa base da situação da gestão financeira, você pode cometer erros que podem complicar o seu capital de giro. Isso você vai ver que eu cito muito, prezo muito pelo capital de giro, que é o principal impacto numa má gestão financeira. E você sabe, eu não sei talvez o tamanho do seu posto, como eu digo sempre, mas você pode ter uma necessidade de capital de giro, ter a gestão de um capital de giro entre, vamos dizer assim, de 300 mil reais, 150 mil reais, ou até R$ 1 milhão. Isso é possível. Se você tem um posto ou uma rede de postos, né, que totalizam acima de, vamos falar aí, de 700 a 800 mil litros, você requer sim uma métrica mediana, uma necessidade de capital de 1,1 milhão a 1,5 milhão. Portanto, é muito importante. Imagine você tomar sérios problemas, né, financeiros, prejuízos, perdas no seu capital e fazer falta. Para repor é muito difícil. Então, você vai ver em algumas aulas que eu cito sobre política de crédito, sobre promoções, sobre formação de preço de vendas, que é muito importante, porque um preço mal ajustado na sua venda pode te trazer o quê? Prejuízos ou simplesmente não gerar margem de contribuição suficiente para pagar suas despesas. Então, é muito importante. Muitos ainda, falo para vocês, que muitos operadores, ainda muitos donos de postos, ainda não enxergam isso como necessidade. Acham ainda que é simplesmente ser um bom comercial, saber liderar uma equipe na pista, ter o dinheiro inicial suficiente. Olha, eu tenho 500 mil que é suficiente, ótimo. Isso já é um primeiro passo. O segundo passo é você fazer com que mantenha isso consistente e fazer com que não perda dinheiro ao longo do tempo, porque o principal objetivo do seu posto, do seu pessoal como dono, é obter o quê? Ganhos, lucros. Então, quanto melhor você administrar seu capital, é como se fosse o orçamento da sua casa. Você sabe muito bem quanto você precisa para pagar as despesas e o que precisa sobrar para você poder fazer um investimento. E no posto não é diferente. Você tem que sempre batalhar para uma reserva financeira que possibilite dar segurança para você em eventual tempo de crise. Legal? Então, eu queria só fazer essa introdução sobre o objetivo do curso, para que ele foi criado, por que você aceitou participar. Acredito que seja justamente por essa dificuldade, em algum momento,
dentro da gestão financeira, ou você sente a necessidade de criar novos processos, ou você está endividado, precisa saber como sair das dívidas, tem uma aula exclusiva que eu falo sobre isso, ou se você veio de um outro segmento e não entende as finanças do posto, você vai aprender. Então, eu tenho certeza que, nesse aspecto, você terá todas as ferramentas necessárias para poder o quê? Ter uma gestão financeira eficaz, que já é o primeiro passo. Se você fundamentar bem a sua gestão financeira, a criação de estratégia, que vai te sobrar muito mais tempo para lidar com isso, vai te possibilitar você dar um salto muito grande na gestão estratégica também, na parte de faturamento, né, que é aumento de galonagem, aumento de faturamento na loja, aumento nos serviços agregados, enfim, vai ser muito bom para você. Então, para a gente não ficar enrolando muito mais, já passado aí uns 10 minutos, eu quero falar para você que existem algumas dúvidas que eu vou colocar. Na verdade, são 3 dúvidas que me mandaram antecipadamente. Isso é um alerta que eu te deixo. Mandem as dúvidas antecipadamente, porque se você está com alguma dúvida e nesse momento da aula você não pode participar, pelo menos eu vou responder a dúvida para você aqui em vídeo e você receberá na sequência o replay. E aí tenho certeza que eu vou estar respondendo a sua dúvida, tá? Essa aula eu estou falando um pouco mais, por quê? Porque é justamente para a gente alinhar aqui como vai ser a nossa aula, tá? Então, espero que você realmente se comprometa em comparecer na aula, porque é um momento, isso daqui é de graça para você, eu estou aqui te entregando como bônus, estou entregando 100% dos meus 50%, por quê? Os outros 50% é seu, espero também que o seu comprometimento seja 100% do seu 50%. Legal? E a primeira dúvida aqui que eu recebi durante a semana foi em questão, que eu cito, não sei se você já chegou nesse módulo, onde eu indico separar o quê? Ter 2 empresas, onde eu sugiro, olha, é interessante, às vezes, ter 2 empresas, né? No caso, você tem essa possibilidade. E aí eu digo que, na minha opinião pessoal, né, eu ouço muito operadores já com experiência, dizendo que é interessante, mas na minha opinião pessoal, eu não recomendo. Eu sugiro que você faça, dependendo das condições, mas eu, particularmente, cito que não é interessante. Tá? Até talvez tenha me expressado um pouco diferente, um pouco confuso, ou você sugere, ou você recomenda. Na verdade, é o seguinte, eu digo que existe essa possibilidade, você deve analisar, e se for melhor para você, eu sugiro que siga, mas, no meu ponto de vista, se for uma loja de conveniência, vou explicar já por quê, se for uma loja, talvez não, porque também já vou explicar os fatores. Vamos lá, eu recebi a pergunta seguinte, eu tenho a loja separada do posto. Eu tenho 2 empresas, porque são empresas familiares, no caso, onde provavelmente tem vou citar aqui exemplos didáticos, tá? Fictícios, para que você entenda a situação que é verdadeira, mas os personagens aqui são fictícios. Então, dizer que você tem um posto em família. Então, vocês são 2 irmãos. Tem lá, um fala, olha, eu quero ficar apenas com o posto e eu quero ficar apenas com a parte de conveniências. Ótimo. Então, nesse aspecto, sugiro, se você não tem sociedade no total, sugiro que você abra 2 empresas. Para quê? Para você não ter que fazer um contrato de sublocação para o seu irmão, por exemplo. Tá? Porque eu sei que futuramente, se você tiver alguma discussão, isso pode gerar um fundo de comércio, e aí você já tem, de certa forma, o direito, né, adquirido, no caso, foi dado o direito adquirido para ser constituído um fundo de comércio. E aí, se você quiser negociar o posto, o que vai acontecer? Você vai ter que negociar o ponto apenas do seu posto e a loja de conveniências não poderá ser negociada. Então, isso é um dos pontos que eu não sugiro, que eu sugiro que você crie uma nova empresa e, por sua vez, passe isso para alguém. Você vai ter a mesma dificuldade em negociar a loja, mas vai ser um ponto importante no momento de negociação, que você vai citar, é uma empresa aqui, a outra lá. Então, vai ter que negociar diretamente com a pessoa lá. Porque talvez você tenha interesse só no posto e não queira exercer a atividade da conveniência, pode manter como esteja,
faz só um contrato, né, entre as pessoas jurídicas e aí se torna mais fácil. Agora também um aspecto importante, porque também no financeiramente, que é o nosso foco, não acho que é interessante. Se você for uma loja de conveniência numa cidade normal, acredito que você vai ter lá 4, no máximo 6, 7 funcionários, se a sua loja for muito grande. Então você diz o seguinte: olha, meu contador disse para abrir uma empresa específica para a loja, porque eu vou ter o quê? Menores encargos, que eu posso colocar no simples, né? E aí eu posso ter o quê? Menor tributação dos encargos. E também menor tributação, talvez, nos itens da loja, porque você é simples. Ótimo. Até concordo nesse aspecto, por isso que tem que fazer o estudo da viabilidade. Portanto, você tem que colocar em contrapartida, você vai ter também o quê? Você vai ter duas empresas abertas. Isso sugere que você tenha dois contadores, ou mesmo contador, né? Você vai ter 2 honorários pagos a contador. Você vai ter que ter licenças diferenciadas de software, né? Então, você vai ter que pagar praticamente, nos aspectos burocráticos, tudo em dobro, porque você não vai poder, talvez, aproveitar 100% da estrutura. E isso, talvez, na balança, com poucos funcionários, o custo-benefício de você ter um encargo mais baixo, talvez não compense você ter o quê? A burocracia de se manter duas empresas. Nesse exemplo que foi dado, entrando mais a fundo, né, quando eu recebi essa dúvida, eu dei essa mesma resposta que eu estou te dando agora, veio como resposta desse nosso amigo aqui, aluno, o seguinte: olha, mas é que são muitos funcionários, trata-se de um restaurante. Então, um restaurante, de fato, você, de repente, é algo um pouco maior, diferente de uma loja. Restaurante, você vai ter cozinheiro, você vai ter garçom, enfim, pode demandar o quê? Você vai ter um restaurante. Então, isso sugere que realmente tenha, porque você vai ter vigilância sanitária para efeito de uma cozinha. Então, você tem que ter separado para o posto, porque também, se você tiver com a mesma empresa do posto, isso não vai funcionar legal, porque você vai ter que fazer o quê? Um licenciamento geral, ou seja, para tudo, né? Então, quando você for fazer uma licença de bombeiros, você vai ter que ser um empreendimento só. Se você vai fazer um licenciamento ambiental, um empreendimento só. Então, isso pode também afetar o quê? Engessar um pouco a situação e te prejudicar. Nesse caso, sim, como eu digo, eu recomendo que seja aberta uma empresa única, exclusivamente para o restaurante. De repente, o seu irmão vai ficar responsável pelo restaurante, ou daqui a um tempo ele não vai querer mais ficar naquele ponto, vai poder vender, e você simplesmente não vai ter o quê? Maiores problemas em ter que ficar separando sociedade, enfim, trâmites que vão decorrer de mais custo, mais dor de cabeça e mais burocracia. Então, isso que eu respondi, espero que tenha ficado claro para você também. Então, se você tem uma loja e você está separada, porque você comprou o posto já era assim, tudo bem, não precisa se desesperar, tá? E ir lá e fazer, olha, não, eu quero fechar essa empresa. Não, faça apenas um estudo de viabilidade para ver se você está tendo um custo maior, tendo as empresas segregadas, ou se você está tendo, de certa forma, um custo menor, né? E isso está te viabilizando. Bom, então, isso eu falo um pouco no curso, né, da sugestão, mas como surgiu essa dúvida, eu trago aqui com um pouco mais de detalhes para termos isso totalmente esclarecido, tá? Se ainda assim você tiver dúvida, mande um e-mail para mim, eu vou tentar responder, ok? Sobre margem foi uma outra dúvida. Então, vamos falar sobre margem. Olha, Carlos, eu tenho uma margem que eu sempre pratiquei, eu trabalho praticamente como uma margem fixa, padrão. Está certo eu manter dessa maneira? A minha pergunta foi a seguinte: o seu preço com relação aos concorrentes é o mesmo? Ou você trabalha com preço maior porque você entende que a sua margem tem que ser fixa, né? Tem que ser padrão? A resposta foi que, mesmo assim, mantém uma margem maior que os concorrentes. Só que precisaria aumentar mais, porque está no limite. E, dessa maneira, precisaria ter um preço maior para poder ter uma margem maior e cobrir as despesas. Ora, um bom ponto que eu achei aqui para a gente falar um pouco. Porque, veja bem, se você já está trabalhando com o preço acima dos seus concorrentes e isso não está te prejudicando em termos de volume, você está no ponto certo. A pergunta que eu fiz foi o seguinte: qual é
o fator que mantém, mesmo você trabalhando com preço acima da sua concorrência, eles estarem abastecendo. É o diferencial. É o diferencial no atendimento, é o diferencial na tradição, é o diferencial nos serviços agregados, um tipo de bonificação, onde o cliente chega e ele o quê? Paga um pouco a mais para ter o atendimento do seu posto. Então, isso eu fiquei contente com relação a ele me explicar, porque, como eu digo no curso, não caia em baixar preço para fazer volume, não use o preço do seu concorrente, sem primeiramente saber se aquele preço vai comportar uma margem suficiente para cobrir as despesas. Isso parece que é simples, mas muitos donos de postos, muitos gestores não aplicam. Então, ficou essa observação. E aí eu venho no segundo ponto, ou seja, ele quer aumentar mais o preço para poder ter aquela margem que ele achava que era ideal, para poder ter o mesmo resultado que já tinha antes. Aí eu coloquei um ponto de alerta para ele. Veja bem, você não pode simplesmente também considerar que você precisa formar um preço, tá? Formar um preço que seja suficiente para cobrir as suas despesas que você tem. É claro que você também tem que ter uma regra. Lembra que eu disse? Você tem que ter um preço a mais que justifique, que seja o valor percebido pelo cliente. Porém, por outro lado, você também tem que ver a aceitação do mercado. Não adianta também você trabalhar com 50 centavos de diferença no posto entre os seus concorrentes, que também não vai justificar. Né? Então, também tem que ter o quê? Um estudo aí, tem que ter mão dupla, né? Você tem que ver as duas vertentes, aumentar o preço e conseguir manter os clientes, né, ser justificado, ou aumentar o preço e aí começar a ter impacto, tá? Mas o ponto principal, antes de você aumentar o preço também, sem saber se vai ter impacto no mercado, eu recomendo você revisar as suas despesas. De repente, você tinha uma estrutura que você mantinha, quando era possível você trabalhar com uma margem um pouco acima, né, do que você trabalha hoje. De repente, você trabalhava com margem de 70 centavos. Hoje, mesmo você estando acima do seu preço, do preço do seu concorrente, você não está com 70, está com 50. Então, lógico que vai ter o quê? Vai afetar um impacto no seu resultado. Seu lucro vai diminuir ou pode gerar prejuízo. Por quê? Porque tudo depende também das suas despesas. Então, antes de considerar que você tem que realmente aumentar o seu preço para poder atingir uma margem para cobrir as suas despesas, tendo um valor muito acima do mercado, é interessante que você também faça um exercício contrário e revenda as suas despesas. Ou seja, quando eu tinha uma margem de 70 centavos com um volume X, eu conseguia ter lucro com essa estrutura de despesa. Mas hoje, eu ainda estou com preço acima do meu concorrente. Eu ainda tenho uma margem positiva. Mas precisa ver o quê? Se ainda essa margem vai sustentar, comportar essas despesas que você vem carregando. Talvez você tenha que fazer um ajuste de funcionários, talvez algum tipo de despesa que você esteja tendo a mais, talvez não comporte nesse momento. Então, é você estudar o quê? Revisar suas despesas, tentar enxugar alguma coisa, para que você possa ter uma margem legal acima dos seus concorrentes, estar trabalhando com a diferenciação. Por outro lado, você ter lucro. Quanto mais você reduzir suas despesas, mais lucro você tem. É claro que não pode impactar no operacional, né? Na operação. Bom, então, é uma dica, avalie o seu preço, um pouco acima, interessante para cobrir a sua margem, não vá na onda do seu concorrente, mas muito mais acima, também pode ser um fator que vá fazer você baixar o seu volume. E preço é o seguinte, cliente que vem por preço, vai embora por preço. Ou seja, se você trouxe algum cliente no seu posto porque você porque você diminuiu o seu preço e ele veio por preço, se o seu concorrente precisar mexer no preço para baixo e você conseguir subir um pouco o seu preço, por preço ele vai embora atrás do seu concorrente. Tá bom? Então não foque em preço, nunca. Foque na aceitação do mercado do seu preço, analisando as suas despesas, se a margem é suficiente, mas crie aspectos de estratégia para você aumentar o ticket médio do seu cliente, para você aumentar o número dos clientes e vender mais serviços agregados. Bom, então veja com carinho isso. E a terceira e última dúvida que tem para hoje é em relação a contas a receber.
eu cito para você que você tem que separar seus contas a receber na situação do seguinte, olha, tem que fazer uma ação de cobrança, porque tem alguns clientes aqui que não pagaram. E aí, quando você vai tirar o seu relatório do contas a receber, se você não entender muito bem o que é o Engilist, o Engilist é por idade, né? Os seus vencimentos, o que está vencido, que tem a vencer, os vincendos, que vai vencer daqui 15 dias ou daqui 30 dias, né? Você vai ter lá, por exemplo, ó, fechei hoje, dia 14/12, meu contas a receber. Quanto eu tenho a receber daqui 10 dias, 15 dias, 20 dias e 30 dias? Então, eu vou ter essa posição que vai ser o valor X. Agora, se você tiver títulos vencidos, de clientes que te deram um calote, está vencido há mais de 3, 4, 5, 6 meses, um ano, se você emitir hoje, você vai ter um falso contas a receber. Por quê? O seu contas a receber vai estar o quê? Inchado, vai estar inflado, porque ele não vai refletir a realidade. Porque você sabe que uma parte daqueles títulos que tem a receber não foram recebidos até hoje, você está tendo dificuldade em receber. Portanto, tente separar, tente eliminar do seu contas a receber para você não ter uma falsa o quê? Expectativa de recebimento. E assim você possa trabalhar com a realidade. Pega essa lista desses que já foram vencidos, né, que já foram classificados como devedores duvidosos, ou seja, que não existe mais a certeza de ter esse recebimento, faça ações de cobranças. Como? Você mesmo pode entrar em contato e fazer uma cobrança mais forte, mais regular. Se foi emitido boleto, você pode entrar com o processo de protesto, né, onde você mesmo, tendo uma nota fiscal, tendo boleto, vai lá no cartório, faça o protesto. E se você não tem, lembra, no fio do bigode, que eu falei, ó, vamos mudar essa forma de você trabalhar na política de venda a prazo, no limite boleto, que você pode protestar. Se você não aplicava essa regra, tem títulos que foram vencidos no fio de bigode, ou tiver cheques, se ainda tiver cheques, tiver os comprovantes de que a pessoa abasteceu, vai lá e proteste, também dá. Se não, você simplesmente, se tiver algum tipo de evidência, algum tipo de comprovante, né, aqueles vales que o seu cliente tenha assinado na época, né, perante o nome da empresa ou perante o nome da pessoa física, entregue para um advogado que seja talvez seu cliente, que seja de confiança, né, que não seja totalmente fora do seu negócio, né, do seu ciclo, peça para ele fazer uma ação de cobrança extrajudicial, que talvez você não tenha documentação que proporcione o seu advogado entrar com uma ação mesmo contra aquele cliente que está devendo, e você pode fazer lá umas notificações extrajudicial, e de certa forma você, de certa forma, bota uma preocupação na cabeça daquele seu cliente, talvez ele sinta-se na obrigação de pagar. Bom, agora, se você tem nota fiscal, tem todos os comprovantes e é um valor razoável, peça para o seu advogado, então, entrar com uma ação, seja pequenas causas ou uma ação mesmo contra a empresa, pedindo que seja, né, ocorra a obrigação de pagar e ele arque com você tudo devido. Bom, então é por isso que é importante você ter um controle, você ter a clareza do seu quanto a receber, separar, segregar, controlar ele direitinho, porque te possibilita você tomar o que? Decisões, tomar ações, atitudes. Legal? Então, pelo que eu tenho aqui de perguntas, hoje é isso, né? Então, quero deixar bem claro, essa foi uma aula apenas para você sentir como vai funcionar os nossos próximos encontros, né? Para eu estar entendendo, explicando para você quais são as dúvidas. E volto a repetir, participe, tá? Isso é um bônus que está disponível para você. Você já recebeu isso como bônus, você pode tirar muitas dúvidas do campo de batalha, que o curso ele abrange uma situação geral ideal, mas é lógico que vão ter algumas situações que não vão estar previstas no curso. De repente, você consegue o quê? Fazer um alinhamento ali, me passar qual é essa dúvida, e eu, de maneira didática, que eu já conheço qual é o curso, do que eu te falei no curso, eu possa fazer o quê? Um abre aspas ali. E vou mais além. Se caso for uma dúvida que realmente mereça uma repercussão legal, eu gravo uma aula especificamente e coloco na grade do curso, onde você vai poder assistir quantas vezes quiser. Bom, e vai ajudar muitos outros a ter essas dúvidas. Tá certo? Então, aqui, deixa eu só verificar no meu controle. Não vi alguém aqui me deixando dúvida nesse momento.
Volto a repetir, mande suas dúvidas e participe, porque você tem a ganhar com isso. Tá legal? Então, essa foi uma primeira aula inaugural. Vou aqui enrolar mais uns 2 minutinhos. Se você não tiver dúvida, não quiser colocar sua dúvida, pode me mandar por e-mail depois. Se você quiser que eu responda um pouco mais no privado, não tem problema. E eu transformo isso em case para trazer aqui, para que todos saibam, não dizendo qual é a pessoa, qual é o posto, nada disso, mas que possa ajudar outros donos de postos a também resolver. Legal? Então, é o seguinte, essa foi uma aula inaugural para que você tenha tido esse contato comigo antes que termine o ano, agora a gente vai entrar em período festivo. Eu disse para você que provavelmente no começo, não sei se na segunda semana, acredito que sim, vou marcar talvez a partir do dia 10, porque é um período que as pessoas estão retornando. Eu volto já na primeira semana, porém eu sei que talvez você queira estar viajando, você vai viajar, é que não fique prejudicado. Eu acredito que é uma situação aceitável. Você que é dono de posto sabe que período de férias merece um descanso. Então, vamos falar que a partir da segunda semana você será notificado por e-mail sobre o nosso próximo encontro. E aí, mande suas dúvidas para mim e eu vou responder. Né? Espero ter que ficar aqui 1h20, 1h30 respondendo as perguntas. Eu vou estar com aquela certeza que você vai estar aprendendo. Joia? Lembrando que você vai receber o replay dessa aula, se você quiser assistir, se você quiser assistir junto com o seu sócio, junto com aquele seu gestor que trabalha com você, ou se você é o gestor e quer assistir junto com o seu, digamos assim, o dono do posto, né, que é o seu empregador, no caso, que é o responsável pelo posto no geral, que você possa compartilhar com ele. Só peço para não compartilhar com terceiros, porque você pagou por esse curso, ele é seu, e a partir do momento que você externa isso, muitas pessoas vão ter acesso, e aí vai ser uma coisa que não vai ser muito legal para você e para os outros integrantes que pagaram também pelo curso. Tá joia? Então, dei um tempinho, não vi que ninguém colocou mais dúvidas. Espero que essas 3 dúvidas já possam eliminar outras que você possa ter, né? E tendo alguma, mande um e-mail. Então, vou encerrar por aqui, né? Nós fizemos essa primeira aula quase de 35 minutos. Gostaria que fosse mais, gostaria que mais pessoas pudessem estar participando, tá? Mas fica a dica para participar na próxima. Espero que você tenha um ótimo Natal, um ótimo Ano Novo, que você consiga ter um ano de 2018 surpreendente, motivador, muitas novidades. Você agora que está me acompanhando, muitas novidades surgirão em 2018. No próximo encontro, vou falar um pouco sobre os projetos que vão ocorrer a partir de fevereiro, final de janeiro, começo de fevereiro. Tenho certeza que se você foi bem nesse curso, né, se você aplicar a questão da gestão financeira, você vai estar preparado para dar o que voos mais altos. Que tendo uma boa fundamentação financeira, você vai estar preparado para as estratégias, você vai estar preparado para o crescimento. Tá? Então, muita coisa legal aí sobre marketing, marketing digital, estratégia de vendas, fidelização, treinamento de equipes, gestão de equipes, como você vai turbinar o seu posto para ter mais vendas. Tá? Então, fica ligado, eu vou estar sempre contribuindo com algumas informações, né, com algumas dicas, mas que você também vai receber essas informações mais completas. Legal? Então, espero que você tenha compreendido tudo isso que eu te passei até o momento e te espero no próximo encontro. Um grande abraço e até mais.